Boa noite para você que acompanha o RJ Interior desta quinta-feira, 6 de janeiro. Você que mora na região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense, veja os destaques desta edição. Enterrada hoje o corpo de Marcele Passavante Martins, de 24 anos, morta após ser atingida por uma árvore em Rio das Ostras. Casos de dupla infecção por coronavírus e gripe se alastram pelo interior do estado do Rio. Em Rio das Ostras, um caso de flurona foi confirmado. Moradores do bairro Granja dos Cavaleiros, em Macaé, reclamam da falta de serviço básico no local. Buracos e iluminação pública são os principais questionamentos. O bairro já existe há mais de 40 anos, é um dos primeiros bairros aqui de Macaé, não tem nada, IPTU é caríssimo. E no esporte, jogadores entram no ritmo do treino após festas de fim de ano e clube busca contratação. Essas e outras notícias agora no RJ. E foi transferido hoje para Nilópolis, na Baixada Fluminense, o corpo de Marcele Passavante Martins, de 24 anos. A jovem morreu ao ser atingida por um galho de árvore imprensada contra um muro em Rio das Ostras. No local, os moradores já haviam solicitado a poda das árvores. Veja na reportagem. Marcele Passavante Martins, de 24 anos, morreu de forma trágica. A jovem caminhava com a família quando foi atingida por um galho de um eucalipto. Na árvore é possível ver a espessura dos galhos que quebrou. Com o impacto, Marcele foi arremessada ao muro e ficou imprensada. A fatalidade chocou os moradores do bairro Boca da Barra, em Rio das Ostras. Foi uma fatalidade, mas também nós podemos dizer que foi uma negligência dos órgãos responsáveis para cuidar disso, Parques e Jardins, sabendo que agora em Rio das Ostras é um momento que tem muito turista, né? A cidade está bem agitada, então já deveria ter sido cuidada essa árvore há muito tempo, né, para que isso não acontecesse. O acidente aconteceu aqui na rua Teresópolis, a poucos minutos do centro da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado, mas demorou a chegar no local. Foram os próprios familiares da Marcele que tentaram resgatá-la, mas não conseguiram. Quando a ambulância chegou, a jovem foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas já chegou à UPA sem vida. O corpo de Marcele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Macaé, onde passou por necrópsia. O exame apontou como causa da morte fratura do crânio com hemorragia das meninges e do encéfalo, por ação contundente, ou seja, que pode causar lesão por pressão. Os moradores da Boca da Barra já haviam solicitado à prefeitura a poda das árvores. Eu acho que aqui tem muitas árvores em perigo aí, cara. Então eles passam despercebido. Ninguém cuida, pô. Depois que cai é que vai querer cuidar e já é tarde. Já foi embora a garota jovem, 24 anos, sem necessidade. Após o trágico acidente com Marcele, equipes da Defesa Civil foram até o local para realizar o corte das árvores. Marcele é natural de Nilópolis. O corpo foi transferido para a cidade da Baixada Fluminense para o sepultamento. Novamente, mais um caso de ônibus sem freio da empresa City em Macaé. O transporte coletivo perdeu o controle e invadiu a ciclovia que fica em frente à Infraero, no bairro Parque Aeroporto, que atropelou um ciclista. Por sorte, ele conseguiu pular no canal e teve apenas escoriações leves. A bicicleta ficou destruída. Nós entramos em contato com a assessoria da empresa City. Quem nota informou que apura a causa concreta do incidente ocorrido na manhã de hoje. A empresa afirma ainda que não houve feridos e que todos os seus colaboradores passam por treinamentos constantes e a manutenção de seus ônibus é realizada periodicamente. Olha, o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, anunciou o cancelamento do Carnaval de Rua de 2022, que aconteceria entre 26 de fevereiro e 1º de março. Os eventos de verão programados para janeiro na Praia do Farol e Lagoa de Cima, por enquanto, estão mantidos. O prefeito frisou ainda que não há posição em relação ao carnaval fora de época. Segundo o prefeito, será feito um diálogo com as entidades carnavalescas e aguardar a avaliação da Subsecretaria de Atenção Básica. Decisão semelhante foi adotada por outras cidades de médio e grande porte do país. Os casos de dupla infecção por coronavírus e gripe se alastram pelo interior do estado.
Em Rio das Ostras, um caso de florona foi confirmado e em Campos outro está sob investigação. Veja na reportagem. Após as festas de fim de ano, as infecções pelo vírus influenza e o novo coronavírus voltaram a crescer no interior do estado do Rio. Há casos, inclusive, de co-infecção, quando uma mesma pessoa é contaminada pelo vírus causador da gripe e da Covid-19. Um caso de florona foi confirmado em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, a paciente é uma mulher de 36 anos que apresentou sintomas gripais. Ela buscou atendimento na unidade de referência do município. O teste foi realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública, que constatou a dupla contaminação. A Secretaria de Saúde ressaltou ainda que a paciente está sendo acompanhada e passa bem. A mulher não precisou de internação e não apresentou complicações das doenças. Já em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio, um caso suspeito de florona é investigado. A Secretaria de Saúde do município informou que não há um protocolo específico para infecção dupla, mas que realiza atendimento para Covid-19 e influenza nos mesmos locais. Precisamos realizar testes laboratoriais para conseguir definir se o paciente está infectado por um vírus ou pelo outro. Então, somados esses dois vírus, isso vai justificar o aumento do número de pacientes com síndromes gripais em nosso município. Se os diagnósticos forem confirmados na cidade e também se houver alguma nova instrução do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, o protocolo do município poderá ser readequado. Alteramos o nosso fluxograma para fazer um atendimento de síndromes gripais. Temos os exames para tentar a identificação, tanto do coronavírus quanto do influenza. Esses exames serão realizados após avaliação da equipe de triagem e, posteriormente, consulta médica. A Secretaria Municipal de Saúde de Búzios está dando prioridade para a aplicação da dose de reforço. A vacinação acontece a partir de 2 horas da tarde. Amanhã, a vacinação será realizada nas unidades básicas de saúde de Jeribá, Ferradura, Brava, Capão e Sembraças. Vale lembrar que para tomar a dose reforço é preciso ter tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses. A Secretaria de Saúde também está aplicando a primeira dose para quem ainda não recebeu. E a segunda dose para quem está no prazo correto de receber. Enquanto em Campos a vacina foi retomada hoje, em Macaé, a Secretaria de Saúde suspendeu a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos 22 polos de vacinação. Quem procurou hoje pela manhã a casa de vacina e alguns postos de saúde para receber a terceira dose tiveram que retornar sem a imunização. Profissionais da saúde afirmaram que novos lotes poderão chegar até este final de semana, já que a previsão de retomada é na próxima segunda-feira. E a Polícia Militar de Macaé divulgou o balanço de apreensão e prisão referente ao ano passado. Alex Maia tem mais informações para a gente. Segundo dados do 32º Batalhão de Macaé, que abrange 6 municípios da Baixada Litorânea em Norte Fluminense, a Polícia Militar realizou grandes apreensões de drogas e prisões no ano passado. Foram apreendidas 208 armas, entre elas metralhadoras, fuzis, pistolas e revólveres. Foram registradas 1.500 prisões. Quanto às drogas, foram retiradas de circulação mais de 331 quilos de cocaína, 175 quilos de maconha e mais de 3 quilos de crack. O Batalhão de Macaé apontou também redução criminal nos quesitos de homicídio, que teve 11% de queda. Redução no roubo de rua de 20% e queda em roubo de carga de 50%. Um casal foi detido com drogas na Rasa, em Cabo Frio. A polícia chegou até os suspeitos após receber denúncias anônimas de que a dupla vendia drogas na região. Com o casal, a PM encontrou 164 pinos de cocaína e 43 tabletes de maconha. Eles foram levados com material para a delegacia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil prendeu em flagrante um casal de chilenos após cometer diversos furtos pela cidade de Campos. Alex Maia tem os detalhes pra gente. De acordo com a Polícia Civil, o casal foi abordado por seguranças do shopping que os reconheceram das imagens que viralizaram na internet e por suspeitarem que o casal pudesse ter furtado objetos de uma loja dentro do shopping.
Após a abordagem, diversos itens, como roupas ainda com etiqueta, foram encontrados em posse do casal. Sendo assim, o shopping fez contato com a Polícia Civil, que esteve no local, e os prendeu em flagrante por furto. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia do centro onde o crime foi registrado. Posteriormente, o casal será transferido para a Delegacia Pública Dalton Crespo. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. E chegou a hora do quadro O Seu Problema é Nosso. Moradores de Farol de Santo Tomé enviaram imagens reclamando da falta de guardas-vidas na praia de Vila do Sol, no litoral de Campos. De acordo com os moradores, a falta de guarda-vidas coloca em risco a integridade física e a segurança dos banhistas, que não podem contar com nenhuma equipe de socorro, caso necessitem. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, mas não tivemos nenhuma resposta. Olha, ciclistas que utilizam diariamente a ciclovia que liga o trevo do Funil e a praia do Peró, em Cabo Frio, estão preocupados com a situação do local. Nas imagens enviadas por moradores, é possível ver uma região de mato que avançou sobre a parte destinada para os ciclistas. E isso diminui o tamanho do espaço que é usado. Eles pedem ação de capina para que o local seja ampliado para trafegar com mais tranquilidade. Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a capina da ciclovia da Avenida do Contorno, que liga o bairro Jacaré ao Peró, será iniciada nesta sexta-feira. Olha, moradores do bairro Granja dos Cavaleiros pedem a atenção do poder público quanto à falta de ações de serviços básicos. Veja na reportagem de Alex Maia. Ruas sem asfaltos, com buracos e a falta de iluminação pública são alguns dos diversos problemas que os moradores do bairro Granja dos Cavaleiros enfrentam. A ausência de ações por parte do Poder Executivo é alvo de indignação da população dessa região. É o asfalto que não chega aqui no bairro. Isso eu dou aqui desde 2001. Isso vai fazer 19 anos, né, que eu moro aqui. E quando está muito sol, falta água e é muita poeira. E quando chove, é muita lama. Até hoje o asfalto não chegou no bairro, então a gente sofre, né, com lama, com poeira, a iluminação, alguns postes falhados, a gente tem que estar sempre reclamando. O que eu enfrento aqui é 37 anos que eu moro nesse bairro aqui, né? Desde quando criança, isso aqui não tem nenhuma mudança, né? Você vê aqui o problema em questão de asfalto, que não tem. Quando chove é muita lama, quando tem sol é muita poeira. Aqui não tem uma praça recreativa, não tem um posto de saúde direito para poder ser bem atendido, né? Você vê que o bairro é bem grande, né? Tem uma população super suficiente para poder ter uma dignidade, né, de um bairro direito. Luciano Pimenta mora na Granja dos Cavaleiros há quase 3 anos. Para tentar minimizar os buracos na rua que dá acesso à sua moradia, ele, que já teve prejuízos em seu veículo, tenta cobri-los com barro. Bem, os principais problemas são falta de água, que às vezes a gente já teve até que sair daqui porque ficou faltando água 15 dias consecutivos. Inclusive, ali na minha casa, acabei de transformar uma fossa em caixa d'água, né, para poder aguentar um pouco mais esse tranco. E outra é a falta de saneamento, a falta de calçada, né, como você está vendo aí, a falta de uma máquina para raspar isso, porque, inclusive, semana passada minha esposa teve que trocar os três amortecedores dos 4, teve que trocar 3, justamente porque por passar aqui nessa vala aqui, que é caminho para o trabalho dela, e quebrou o amortecedor. Essas são as condições dos moradores aqui do bairro Granja dos Cavaleiros. Durante o dia, este é o cenário. Quando não chove, há muita poeira. E quando chove, as ruas ficam tomadas de lama e muitos buracos. E não para por aí. Com a falta de iluminação pública, os moradores se sentem inseguros, principalmente quando chega a noite.
A comerciante Gleice França, moradora da Granja dos Cavaleiros e que tem um comércio no bairro, é uma das prejudicadas pelas más condições do local. Às vezes não é possível abrir o seu bar e restaurante, o que afeta diretamente nas vendas do seu negócio. O bairro já existe há mais de 40 anos, é um dos primeiros bairros aqui de Macaé, não tem nada, IPTU é caríssimo. E você vê aí o que está acontecendo aí, não tenho nada. Eu, como comerciante, hoje eu trabalho com refeições também, é até difícil, às vezes, eu servir uma comida para uma pessoa e você viu o ônibus passando, poeira, e nós não temos nada, descaso a prefeitura. O idoso Pauliston Rodrigues é um dos primeiros moradores do bairro. Ele afirma que há anos lida com os problemas da região e que até hoje espera pelas obras prometidas por parte do poder público. Aí nós ficamos sofrendo isso aí. Agora estamos esperando, porque ele declarou na televisão, a primeira entrevista dele na televisão foi essa, fazer essa obra aqui. E está até hoje aí. E estamos aguardando. Dá um lembrete para ele, falar, o pessoal da Granja dos Cavaleiros está lá esperando. Não está suportando mais isso aqui. A gente sofre, né, com lama, com poeira, a iluminação, alguns postes falhados, a gente tem que estar sempre reclamando. E é isso aí, né? Aqui também está faltando uma creche no bairro, aqui está faltando também uma pracinha no bairro, o ponto de ônibus, não tem ponto de ônibus. Essas coisas tudo que falta para a gente aqui, né? Por isso que a gente não consegue ter um comércio aqui, não consegue ter uma padaria. Tudo por conta que não tem asfalto no nosso bairro, a gente sofre muito. Mais de 30 caixas de som foram apreendidas durante uma ação da Guarda Civil Municipal em praias de Cabo Frio. Alex Maia vai passar mais detalhes sobre essa ação. A Guarda Municipal informou que realizou a apreensão das caixas de som porque os proprietários estavam usando os aparelhos de som com volume muito alto, acima da quantidade máxima permitida. A fiscalização foi feita em praias da cidade. Em 2 ocorrências, a Guarda Municipal interrompeu 2 festas que aconteciam na areia da Praia do Forte. Todos os aparelhos são levados para o depósito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Ao todo, foram apreendidas 32 caixas de som. Para retirar, o proprietário precisa se dirigir ao setor de fiscalização de posturas, que fica na sede da Prefeitura, preencher o auto de infração e pagar a multa prevista no Código Municipal de Posturas. A fiscalização continuará sendo feita nos próximos dias pelas praias de Cabo Frio. Momento de esporte aqui no RJ. O Botafogo ainda não anunciou reforços oficialmente, mas o elenco já treina forte no Engenhão. Ontem, jogadores que participaram da campanha do acesso e permaneceram no clube realizaram um treinamento físico na academia e também campo anexo ao Engenhão. E como de costume as equipes na primeira semana de treino trabalham mais a parte física, até porque alguns jogadores voltam de férias acima do peso, principalmente porque extrapolaram nas festas de fim de ano. Após os trabalhos com o preparador físico, o técnico Anderson Moreira assumiu o treino e realizou um coletivo com os jogadores. O atacante Germancano deve chegar ainda hoje ao Fluminense para realizar exames médicos e assinar contrato por 2 temporadas com o tricolor. O jogador argentino de 34 anos é aguardado no CT Carlos Castilho. Anteriormente, a previsão era para o fim de semana, mas o desembarque ao Rio de Janeiro pode ser antecipado. O atacante está de férias na Argentina e tem acerto encaminhado com o Fluminense. Germancano jogou as 2 últimas temporadas com a camisa do Vasco, onde disputou 101 partidas, marcou 43 gols e deu 4 assistências. Em comum acordo entre ambas as partes, decidiram não renovar o contrato, que encerrou no dia 31 de dezembro. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Então veja como é fácil.
A Defesa Civil e a Marinha alertam sobre a possibilidade de acumulados significativos de chuva até segunda-feira na Baixada Litorânea e Norte Fluminense. São previstos para o período cerca de 100 milímetros de chuva, em decorrência do avanço de um sistema frontal pelo sudeste do Brasil. Uma frente fria associada ao deslocamento de um ciclone que ocorre no Oceano Atlântico Sul também trará queda moderada na temperatura neste período. Então vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Cabo Frio, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 29 e mínima de 22. Em Búzios, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26, mínima de 22. Casimiro de Abreu, sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 29, mínima de 23. Macaé e Campos, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante o dia e a noite, máxima de 30 e a mínima de 24. A edição do RJI fica por aqui. Amanhã estaremos de volta às 7 da noite. Um beijinho para vocês.